Bom, então a apresentação já está sendo gravada, só garantindo aqui que todos estão cientes e concordam com a gravação. Ótimo. Como já havia sido dito, né, no grupo, a nossa apresentação hoje é sobre antivirais, com foco em herpes e influenza. Nós somos Ana Beatriz Cardieri e Matheus Macedo. Essa é uma apresentação ligada à Liga de Farmacologia da Unirio, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. Dando uma breve introdução, como vocês podem ver, o tema é muito abrangente e, por isso, a seleção de apenas duas partes, né, desse tema tão grande. Então, nós vamos focar hoje em antirrepéticos e anti-influenza. E, dentro destes, vamos apresentar os principais fármacos mais utilizados, os que têm maior relevância, principalmente nacional e clínica no tratamento dessas doenças. O Matheus, então, vai seguir tratando sobre os antiherpéticos e mais um pouco à frente eu começo a representar. Obrigada. Então, boa noite. Primeiro, para começar falando sobre os antivirais contra herpes, a gente precisa relembrar o que seria o vírus da herpes, né? O vírus da herpes, ele é composto por material genético de DNA, tem um capsídeo e tem um envelope com as proteínas, em volta de lipídios e coberto de antígeno na superfície. Então, como que a herpes ela instaura no organismo, né? Ela vai para o nosso DNA, para o nosso núcleo, com essas proteínas ela vai conseguir entrar no núcleo, aí o capsídeo vai entrar no núcleo, né? Aí ele vai abrir e vai soltar o DNA. Esse DNA, ele vai ser replicado e uma parte vai ser transcrita para um RNA mensageiro que vai no ribossomo ser traduzido para capsídeo e as proteínas ficam por cima, que são chamadas de proteínas spikes. Esse DNA que vai ser duplicado, ele vai ser envolto dessas proteínas e capsídeo e vai sair fazendo mais e mais e mais vírus da herpes. Então, gente, para começar, eu gostaria de dar um exemplo de herpes que a gente vai ser abordado aqui. Como os antivirais que eu vou falar aqui no momento vai ser o aciclovir e o valaciclovir, esses dois medicamentos, esses dois antivirais são de maior eficácia clínica na herpes 1, 2 e na varicela zoster, que é outro tipo de herpes. Então, eu vou falar principalmente da herpes simples 1, 2 e da varicela zoster. A herpes 1 é aquela muito famosa que tem essas vesículas, principalmente na parte oral, e a 2 geralmente é a sexual. E a varicela zoster, por exemplo, é a catapora. Então, os antivirais geralmente, ou eles vão bloquear a entrada do vírus dentro da célula, ou eles vão bloquear a saída do vírus da célula, ou eles vão fazer alguma coisa que vai inibir algum momento dessa reprodução desse vírus dentro da célula. No caso dos antivirais da herpes, que eu vou abordar aqui, eles vão inibir alguma coisa, uma fase da reprodução, que seria a replicação do DNA. Então, o aciclovir é um análogo de nucleosídeo. Ele imita uma réplica de uma guanina. Mas antes do aciclovir ser descoberto em 1974, a gente teve outros tipos de análogos de nucleosídeos, como a vitarabina e a hidroxiuridina. Esse é um exemplo. Só que eles são meio limitados na eficácia, eles têm baixa seletividade e alta toxicidade. Então, eles foram meio descartados hoje em dia, são meio ultrapassados, e a gente usa hoje em dia a maneira mais extensa o aciclovir.
A ciclovir, como eu disse assim, aqui eu boto a desoxigluconosina e a ciclovir junto para mostrar que eles são basicamente o mesmo composto químico, só que o aciclovir ele dispensa uma parte da pentose. Mas aqui, continua aqui a base pirimídica e o OH. Mas a pentose, ela tá meio... ela não tá completa. Então, gente, a primeira coisa que eu venho falar aqui é que o aciclovir ele é um pró-fármaco. Quando a gente ingere ele metabolizado no nosso organismo, ele não funciona diretamente, ele tem que ser fosforilado, duas vezes antes de atingir essa forma ativa. Ele vai entrar no nosso organismo, né? O aciclovir vai ser fosforilado pela timidina quinase viral do vírus para monofosfato de aciclovir. Depois de ele adquirir esse fosfato, aqui, ó, o pró-fármaco inativo, não sei se vocês conseguem ver, aqui, aí ele vai ser monofosfatado aqui, aí aqui vai ter o fosfato, que foi aplicado aqui pela timidina quinase viral, essa enzima. Depois de ele ser fosforilado, ele vai ser fosforilado de novo pela guanosina monofosfato quinase da célula hospedeira, e ele vai se transformar em fármaco ativo, que vão ser 3 fosfatos. Nessa forma, ele vai se, quando o DNA da herpes estiver sendo replicado, o aciclovir, que é uma imitação da desoxigluconosina, ele vai se ligar como se fosse a desoxigluconosina, só que um fake. Então, vai ser assim, ó. Aqui, o aciclovir trifosfatado, formativa dele, vai se ligar, a DNA polimerase está lá botando as bases nitrogenadas para replicar o DNA, para duplicar o DNA. Aí, o aciclovir entrou, trifosfatou, ficou ativo. Ativou a DNA polimerase do vírus, vai pegar ele e vai botar ele aqui, em vez de botar a guanosina que deveria ser posta. A guanina. Só que o que acontece? Como eu disse anteriormente, ele não é completo como a desoxigluconosina. Ele não tem a pentose completa. Ou seja, ele não tem esse OH que está aqui, por exemplo. Aqui, como ele não tem. Então, ele faz com que a DNA polimerase ela não consegue encaixar mais nenhuma outra base nitrogenada aqui, porque não tem um OH para se juntar aqui em cima. Então, ele vai agir como inibidor competitivo da própria DNA polimerase e vai fazer irreversível, depois que ele entra aí, ele não sai, e vai fazer com que a DNA polimerase ela não consiga botar mais nada aí. Pois é. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Então, tá. Só que existe uma coisa muito boa de explicar, é que o aciclovir ele tem algumas certas limitações. Ele tem uma biodisponibilidade de 15 a 20%, ou seja, ele não muito... Nosso organismo não consegue utilizar todo o aciclovir que a gente ingere, né? Então, o que acontece é que ele tem uma baixa absorção para o nosso organismo comparado ao valaciclovir, que foi um outro fármaco que foi feito após o aciclovir para aumentar a absorção desse composto ativo. Só que aí há uma certa coisa com o valaciclovir, é que por ter uma posologia melhor do que uma posologia e uma disponibilidade maior do que o aciclovir, sendo que ele vai ter dissolvido de forma melhor, ou seja, a gente não precisa tomar tanto valaciclovir quando a gente tomaria o aciclovir. Geralmente, se a gente está com herpes, a gente vai tomar esse antiviral aciclovir umas 5 vezes ao dia.
o valaciclovir uma vez ao dia é o suficiente, já que ele tem uma absorção aumentada. Só por conta dessa melhor patologia, ele também há um alto custo, ou seja, é sempre, geralmente, chamada de vezes indicado a ciclovir por ter um custo menor. O valaciclovir é uma prodroga que ele vai sofrer uma dissociação na parede intestinal ou no fígado sob ações de enzimas hidrolíticas, liberando a ciclovir na circulação. Como ele é mais solúvel na água, ele faz com que seja ainda mais rápido toda essa absorção pelo nosso organismo. Além disso, o valaciclovir, em comparação ao ciclovir, além de ele ter uma absorção aumentada, ele tem um tratamento superior nas dores que a gente sente ao contrair a varicela zoster, que é tipo várias vesículas, assim, principalmente na parte do nível trigêmeo, na parte da localização dele, daqui até o abdômen, aqui, e a parte de trás aqui das costas, que vai ter várias vesículas e várias bolhas que dá uma dor, sim, dá dor nessas lesões da varicela zoster, o VPZ, desse vírus da herpes. E, além disso, a maioria, quando a gente tem herpes, no pós-tratamento da herpes, quando a gente não mais está apresentando os sintomas, pode haver, sim, uma neuralgia pós-herpética, que seria uma dor que a gente sente mesmo o vírus não estando sendo, como pode dizer, ele não está sendo manifestado ali, mas há ainda uma certa dor. Então, o tratamento do valaciclovir, em comparação ao ciclovir, ele é superior nesses casos, já que ele consegue prevenir essas dores. Ele tem um efeito mais analgésico, não sei. Além disso, o valaciclovir, ele tem uma tendência maior a formar cristais na nossa extremidade, de fazer microcristais no nossos túbulo neurolar. Não tenho certeza. Na parte renal nossa, né? Então, quando toma valaciclovir, há uma maior probabilidade de haver uma nefropatia cristalina. Não. Então, gente, o próximo aqui seriam os efeitos adversos dos dois fármacos, que eles apresentam uma boa tolerância, só que eles podem sim apresentar náusea, cefaleia, sinais e sintomas gastrointestinais e insônia. Só que essa parte aqui, ela é bem tolerável pelo organismo e não são efeitos muito fortes, não. A nefropatia cristalina, já falei antes, né? O valaciclovir, que é o principal. Ele geralmente dá mais propensão à nefropatia cristalina e é recomendado sempre alta ingestão de água. Confusão alimentar e alucinação renal comum pode ocorrer também. Além disso, esses medicamentos são de categoria B, ou seja, por exemplo, há contraindicações para pessoas grávidas, mas não uma coisa que você não pode dar, só que tem que haver um certo cuidado com as pessoas. Além disso, eu gostaria de falar também que geralmente a gente não dá antiviral para crianças assim, mas geralmente dá mais para adultos e pessoas mais velhas, que elas têm uma maior probabilidade a manifestarem herpes numa letalidade maior. Além disso, é super aconselhável sempre dar esses antivirais para pessoas imunossupressores, pessoas com AIDS, pessoas que houveram transplantes, câncer, que estão utilizando um biológico. E, se essa criança for imunocomprometida, ela tem que necessário usar esse antiviral. Temos alguma coisa? Sim. É sempre aconselhável a primeira avaliação clínica, viu que é uma herpes, já tem que logo entrar com esse antiviral.
Outra coisa que eu gostaria de falar também é que a herpes simples, ela pode ocorrer, dependendo da idade mais avançada, ela pode desenvolver encefalite, que seria uma doença que vai afetar o cérebro, que provavelmente vai trazer danos para a parte neurológica dessa pessoa. E mesmo tratada, ela pode trazer vai trazer consequências neurológicas na maioria das vezes. Então, é por isso que é muito importante sempre já entrar com antiviral depois de descobrir, na avaliação clínica, essa herpes. Herpes simples, nesse seu caso, né? Agora é a Ana que vai falar sobre o resto aqui. Boa tarde, gente. Então, voltando a falar um pouquinho sobre essas famílias dos antiherpéticos, nós vamos falar um pouco sobre o ganciclovir, que tem uma estrutura muito parecida com o dociclovir, que o Matheus acabou de explicar, como vocês podem ver até na própria molécula. Ele também é um nucleotídeo sintético, né, análogo, nesse caso, da 2-deoxiziguanosina, DGTP, né, e ele também tem como alvo a DNA polimerase do vírus. Ou seja, ele também vai ser um virostático, né, com uma atividade direta. Ele não vai ser um antiviral indireto, que seria aquele que melhora o sistema imunológico. Nesse caso, como ele é direto, a gente está tratando sobre afetar diretamente o vírus e impedir a sua replicação. Nesse caso, ele também tem uma ativação dependente das enzimas virais, como o Matheus tinha falado no caso do aciclovir. O que muda um pouquinho são as formas de administração. Como vocês podem ver na imagem do próprio frasquinho, a principal via de administração do ganciclovir é parenteral, porque ele tem uma baixíssima biodisponibilidade oral, então para você ter uma dose efetiva, você precisaria tomar em cerca de 12 comprimidos, e assim, né, absurdo você pensar isso. Então, geralmente, e como em geral também são indicados para pacientes graves que precisam de internação, a principal via de administração é a parenteral. Outra via de administração também muito comum é a intravítrea ou ocular, principalmente utilizada nos casos de corioretinite, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A concentração do fármaco no líquido cefalorraquidiano é moderada, então, assim, pode ser utilizada em alguns casos de encefalite, por principalmente citomegalovirose congênita, mas não é, assim, a melhor concentração cefalorraquidiana possível. Pode passar, por favor? Matheus, pode passar o slide, por favor. Bom, como a gente estava falando aqui, o próprio mecanismo de ação dele, por ser estruturalmente muito parecido ao aciclovir, eu encurtei um pouquinho a maneira de explicar esse mecanismo, porque é basicamente o que o Matheus já tinha falado. Ele vai precisar de uma catalisação de uma fosfotransferase do viral, né? Nesse caso, se ele está atuando no citomegalovírus, que também é uma família, é um vírus da família herpes vírus, e é o principal atuação do ganciclovir, ou seja, num herpes vírus simples, e que se ele vai ser catalisado pela timidina quinase, né, como o Matheus já tinha dito, que é o mesmo que catalisa o aciclovir, e ele passa, então, de ganciclovir monofosfatado para ganciclovir trifosfatado, assim podendo inibir a dexosiguanosina e impedir essa replicação pela DNA polimerase. Então, ele faz um encurtamento desse DNA viral, né? Esse vírus que iria ficar replicando pela DNA polimerase, ele fica encurtado, e assim esse vírus não consegue ser funcional e continuar sendo circulação. Então, você estatiza o vírus, por isso a gente chama de um antiviral virostático, né? Virostático. Pode passar, por favor? Então, aqui, como eu já tinha dado um pouquinho de spoiler, o principal método de tratamento para o ganciclovir, o principal uso de tratamento vai ser no citomegalovírus. Ele também pode ser utilizado no herpes vírus simples 1 e 2, mas não é o de primeira escolha. Ele também tem um pouco de atuação in vitro para Epstein-Barr, para varicela, mas o principal mesmo é para citomegalovirose. Tanto em pacientes imunocomprometidos, HIV positivo, AIDS em estágios avançados de doença,
paciente recebendo imunoterapia, corticoterapia, pacientes transplantados, ou citomegalovirose congênita em pacientes neonatos, né? Ou seja, tanto para tratamento dessas infecções, como também para prevenção da doença. Apesar desse fármaco, como a gente já tinha dito, né, ser catalisado para a entrada na célula a partir de uma enzima viral. Então, ele vai atuar melhor nas células que estão infectadas, ou seja, o seu uso é para garantir que assim que esse vírus chegue, o primeiro vírus em contato com a célula já seja estatizado. Ele não consegue impedir a chegada do vírus, mas ele consegue estatizar ele logo na sua primeira replicação. Aqui estão alguns exemplos de exames que a gente pode ver, por exemplo, como encefalite por citomegalovirose congênita. Esses cristais de cálcio são muito comuns de todas as infecções congênitas, então assim, não é nenhum achado patognomônico, assim como também da corioretinite, que a gente pode encontrar tanto pela citomegalovirose, como pode ser vista aí, como também por outras viroses congênitas. É a segunda foto mais altinha, que você pode ver no fundo de olho essas imagens mais brancas ao redor da artéria. Aqui embaixo é um caso de pneumonite, já num paciente HIV positivo adulto imunossuprimido, e também num paciente adulto imunossuprimido é um caso de colite, a última foto à direita. Pode passar, por favor. Assim, então, seguindo a mesma linha de raciocínio, a gente termina falando um pouquinho sobre os efeitos adversos. O ganciclovir já tem uma tolerância relativa. Isso por quê? Como nós estamos tratando de pacientes imunocomprometidos, muitas vezes pacientes transplantados que já têm uma fragilidade medular grande, esse medicamento ele é um pouco mielotóxico também. Então, ele pode gerar neutropenia, trombocitopenia. Então, a gente tem que avaliar muito bem que tipo de medicamentos estão fazendo correlação, estamos fazendo em uso de correlacionado, né? Por exemplo, se esse paciente estiver tomando uma zidovudina, um metotrexato, um micofenolato, que também são drogas que provocam essa mielotoxicidade, ou cabe avaliar o uso, ou no caso de uso necessário extremo, fazer um acompanhamento rigoroso dessa produção e controle da plaquetopenia, da linfopenia que esse paciente possa ter, dessa neutropenia. Ele também tem alguns efeitos adversos gastrointestinais, né? É possível encontrar um pouquinho de náusea, sensação de cheio, né? Constipação, cefaleia, febres, exantemas, um pouco mais comuns em pacientes HIV positivo, em pacientes muito imunossuprimidos, mas também não passam de 10% de casos. Já a neuro e a hepatotoxicidade são bem raras, não acontecem com muita frequência, menos de 1% dos casos. E essa droga, ela também entra como os outros antiherpéticos da contraindicação de categoria B para gestantes e lactentes. Ou seja, não é completamente liberado, mas sobre o uso médico, avaliando a necessidade, pode ser liberado sim. Pode passar? A gente entra agora um pouquinho na nossa segunda família a ser avaliada, né, a segunda família de vírus, falando um pouquinho sobre a influenza, que é um tema mais curtinho. Bom, como a gente pode ver, o vírus influenza ele é diferente do vírus da família dos vírus da herpes. Eles são vírus de RNA, de cadeia única, e a principal família, prejudicial aos seres humanos, né, é essa Orctomyxoviridea, que tem principalmente a influenza tipo A e B, que são os principais que infectam humanos, tem o tipo C também, e essa denominação, não sei se vocês sabem, mas essa denominação, por exemplo, do H1N1, H3N2, H5N1, são, na verdade, do tipo de hemaglutinina, que é essa proteína externa na cápsula, da cápsula do vírus, e também da neuraminidase. Então, por exemplo, a hemaglutinina 1, neuraminidase 1, hemaglutinina 3, neuraminidase 2, que são as duas principais cepas, né, que circulam e infectam humanos. E essa hemaglutinina e neuraminidase,
A hemaglutinina atua principalmente facilitando a entrada do vírus na célula hospedeira, e a neuraminidase, ao contrário, atua na saída do vírus dessa célula hospedeira, ou seja, são proteínas de fundamental importância para a replicação viral, porque o vírus precisa entrar, replicar, e colocar seu RNA para replicar no ciclo da célula hospedeira, visto que ele é um parasita estrito, né, todos os vírus, eles necessitam dessa replicação da célula humana para poder replicar o seu próprio DNA e sair desse vírus, sair dessa célula com mais vírus. Então, o principal mecanismo de atuação da primeira linha de tratamento hoje usa essas proteínas, a neuraminidase e a hemaglutinina. Pode passar, por favor. A gente vai falar um pouquinho sobre os adamantanos, que são umas linhas mais antigas de medicamento, de 1966, 1980 e pouco, por aí. Eles são as duas drogas, né? Como tem uma estrutura bem semelhante, como vocês podem ver, só muda o radical superior. E eles têm uma ampla distribuição tecidual, então, assim, também não tem tanta diferença, assim, de atuação no corpo humano. São drogas, como eu já havia dito, né, de segunda linha, que atuam estritamente no tipo A da influenza. Podem ser usados em tratamento, apesar de não serem tão indicados hoje, ou também na profilaxia sazonal, em pacientes que têm alguma imunossupressão grave, tenham indicação, não possam fazer a vacina e tenham indicação de tomar essa profilaxia. Pode passar. Então, falando um pouquinho mais sobre a amantadina e a rimantadina, como que eles funcionam? Eles, basicamente, a partir do desnudamento viral, eles vão expor uma partícula desse vírus, que é a partícula proteína viral M2, e vão inativar essa partícula a partir de um impedimento estérico do canal iônico dela. E, assim, eles vão impedir que esse vírus penetre na célula hospedeira e que também faça uma transferência do seu material genético para essa célula replicar o material viral. Então, ele também é um virostático. Ele faz tudo isso, né, bloqueando essa desencapsulação do genoma. Então, se eu não posso me deslocar para o núcleo, eu não posso aplicar, consequentemente, eu paro a infecção, o aumento daquela infecção viral para as outras células. Uma coisa muito interessante sobre a amantadina é que ela também tem um pouquinho de atuação antiparkinsoniana, e como a gente está explicando um mecanismo de atuação tão diferente dos mecanismos de atuação das drogas antiparkinsonianas, eu quis deixar só um OBS, né, que ele atua a partir do inibidor ele atua a partir do receptor de NMDA. Quando ele inibe esse receptor, ele vai aumentar um pouquinho a biodisponibilidade de dopamina, que é o que falta, né, nas pessoas com Parkinson. Pode passar. Falando agora, terminando a parte desses adamantanos com os efeitos adversos, eles também têm uma boa tolerância, tendo um pouquinho de atuação neural, né, com insônia, tontura, um pouco de nervosismo, em gastrointestinais, um pouco de náusea e hiporexia, pode ter também um pouquinho de cefaleia lá nos neurais, que eu esqueci de falar, mas tem uma tolerância ok pela população e também não são muito comuns. Agora, para grávidas lactentes, ele já entra numa contraindicação de categoria C, que indica que os benefícios do uso pela gestante ou pela lactente, né, ou pela lactente, pela mãe, tem que superar os riscos que essa droga oferece para o feto ou para o recém-nascido, para o nenenzinho menor de 1 ano, que não poderia receber teoricamente essa droga. Agora, um fator muito importante sobre o uso desses adamantanos é que atualmente muitas cepas de H1N1 já são resistentes ao uso desse medicamento. Então, por exemplo, na infecção de 2009, que foi assim uma grande difusão de H1N1, o CDC, né, do lado dos Estados Unidos, observou que a maioria das cepas eram resistentes a esse vírus. Então, atualmente, a maioria das cepas são resistentes a esse antiviral. Então, atualmente, não é mais recomendado lá, para as cepas que circulam pelos Estados Unidos, esse uso.
Aqui também não tem muito uso mais. Então, eles entram como essa segunda linha de atuação. Pode passar, por favor. Entrando um pouquinho na outra classe, que a gente já chama de primeira linha de atuação, a gente tem, então, os inibidores da neuraminidase, que são o oseltamivir, o famoso Tamiflu, e o zanamivir. A única coisa que muda efetivamente, assim, além da partícula deles não ser muito diferente, é também a forma de administração. O oseltamivir, ele é de via oral, mas por ele ter uma baixa biodisponibilidade, criaram o zanamivir, que é no modelo de pó de inalação, né, que aumenta essa biodisponibilidade. Mas, efetivamente, os dois têm uma potência terapêutica bem semelhante. É mais o local de atuação mesmo que muda. Esses inibidores de neuraminidase, eles atuam tanto contra a influenza A quanto a influenza B, e o principal mecanismo deles é na diminuição dessa liberação e contaminação viral também. Pode passar. Trocando de bolsos aí, cartão. Então, esses inibidores de neuraminidase, como a gente pode ver, eles atuam naquela partícula que a gente explicou lá no início, mostrando o vírus influenza, naquela proteína neuraminidase que atua para a saída do vírus da célula. Então, se esses inibidores de neuraminidase estão atuando nessa proteína, o vírus não consegue sair da célula, então todo o material replicado aqui naquela célula hospedeira não tem potencial de contaminar outras células. Pode passar, por favor. Terminando um pouquinho com os efeitos adversos dessa classe de neuraminidades, eles também têm uma boa tolerância, tem um pouquinho de desconforto. O Matheus não consegue ver o chat. Matheus, a Arielle está pedindo para você desligar seu microfone, só porque está tendo um pouquinho de interferência, aparentemente. É que ele não consegue visualizar o chat que ele está apresentando. Ai, merda, que feio. Não consigo, como tiro aqui, eu não sei. Não, então pode deixar. A mim não está me atrapalhando tanto, não. É porque ele teria que parar a apresentação para poder... Já então foi. Você pode ir na chamada, isso, e desligar seu microfone. Aí volta, é o último, eu acho. Isso. Falando, então, sobre os efeitos adversos da família da neuraminidase, eles também têm uma boa tolerância. Eles vão dar um pouquinho de desconforto de gastrointestinal maior do que os adamantanos, mas o principal diferença aqui da gente conseguir categorizar é que o oseltamivir e o zanamivir, eles têm indicações diferentes em relação à população pediátrica. Principalmente porque o oseltamivir, ele entra na categoria B de grávidas e lactentes, ou seja, ele pode ser utilizado com aconselhamento médico, não é tão restrito quanto o zanamivir, que entra na categoria C, em que os riscos para os fetos e para os lactentes menores de 5 anos, né, no caso, precisam ser inferiores aos benefícios do uso materno desse zanamivir. O fato da diferença ser de 1 ano para o oseltamivir e de 5 anos para o zanamivir é simplesmente pela quantidade de estudos disponíveis. O oseltamivir utilizou uma população acima de 1 ano, então a gente tem liberação literária, né, dessa droga para essa população, e o zanamivir só tem estudos com crianças a partir de 5 anos, então a gente não considera seguro utilizar para crianças menores. Agora, um fator muito importante da gente levantar aqui é que, mesmo existindo essas medicações, elas não excluem a possibilidade da atuação da vacina e também não diminuem a resposta de um paciente vacinado a essa... Desculpa, que tem gente aqui no quarto. Tem gente aqui no quarto da minha avó, um momento. Elas não excluem a necessidade dessa vacina e não diminuem a resposta da vacina. Então, o paciente pode tomar essa como profilático, por exemplo, pode tomar também como 1 ano, ficar tomando o Tamiflu,
e mesmo assim ele vai precisar da vacina caso ele possa fazer uso dela, porque muitos pacientes não podem fazer uso das vacinas pelo imunocomprometimento deles. Pode passar, por favor. Falando um pouquinho, então, só para finalizar, da importância da gente estar tratando sobre a influenza, né? A influenza, ela anualmente faz 1 bilhão de casos de infecção. Desses, cerca de 3 a 5 milhões são de formas graves, e levando a 290 mil até aproximadamente 650 mil mortes, segundo a OMS. Então, assim, é uma doença que precisa ser muito avaliada, e as drogas surgem como uma excelente opção para elas. Mas a principal linha de atuação definitivamente é pela parte da saúde pública, para a parte da vacinação em massa, principalmente daqueles que vão proteger, daqueles grupos de risco que vão proteger os mais frágeis ainda. Então, atualmente, né, a gente vacina grávidas, puérperas, lactentes, a gente vacina crianças, idosos, que vão fazer uma barreira de proteção, são aqueles que podem tomar e são gravemente afetados pela doença, mas que ainda podem tomar essas vacinas, e fazem uma barreira de proteção para aqueles imunocomprometidos que não podem tomar as vacinas. Eu coloquei aí como uma curiosidade, né, as cepas utilizadas nas vacinas que a gente está tomando, não sei se vocês já tomaram, mas a gente pode tomar como estudante de medicina e atuante em um hospital universitário. A gente pode tomar a vacina, eu tomei a minha semana passada. Atualmente a gente está com a cepa, com as trivalentes, né, utilizando 3 cepas, duas do tipo A e uma do tipo B. A do tipo B é a linhagem B Vitória, e as do tipo A é H3N2 e H1N1, a Vitória e a Hong Kong também. Tem também a possibilidade de algumas empresas particulares que fazem a quadrivalente, que adicionaram também a B e a Magata, que é fornecida no meio particular, né? Que você compra a vacina e faz. E por que é tão importante a gente falar sobre isso, mesmo tratando sobre farmacologia? Porque a farmacologia ela é uma integração, né, a toda a prática médica. E é muito importante a gente entender que nem sempre também os remédios eles vão atuar da maneira como a gente espera nos estudos. Principalmente no Tamiflu, que teve um grande boom quando houve a descoberta dele, os primeiros estudos, e sobre o divisor de águas que ele representava, né? Mas atualmente a gente encontra até artigos do Conselho Federal de Farmacologia que indicam o Tamiflu, né, como um chamado viés de publicação. Ou seja, o viés de publicação ele acontece quando existem apenas publicações positivas. Quando as publicações negativas dos estudos em cima daquilo não são feitas, porque os estudiosos, né, os pesquisadores, abandonam os estudos, ou porque eles não têm lugares para publicar, porque é muito melhor você publicar estudos que têm resultados positivos do que estudos que você tem resultados negativos, né? E por representar, assim, uma grande quantidade de débito orçamentário, esses medicamentos, eles têm que ter a garantia deles estarem associados a um suporte de saúde pública efetivo. Então, por exemplo, eu estava num congresso de avaliação de tecnologias em saúde em Brasília, em 2019, e um dos grandes temas conversados entre as pessoas que produzem as notas técnicas da Fiocruz, que avaliam esses medicamentos, um dos principais levantamentos, né, era se o Tamiflu ele valia efetivamente o dinheiro gasto em cima dele. Porque na prática médica, você via pacientes precisando de oxigênio e não tinha, e você dava um Tamiflu sem oxigênio e o paciente não. Então, assim, você estava tendo uma alocação de recursos desproporcional à necessidade daquele paciente. Então, estava sendo cobrado, né, dos representantes das Fiocruzes de diferentes estados, lá nesse congresso, que fossem produzidas notas técnicas melhores em cima desse medicamento. Mas a indústria farmacêutica funciona também como um grande influenciador da compra do Tamiflu. Então, por exemplo, agora no coronavírus, sobre a mínima possibilidade de surgir o uso do Tamiflu, que logo depois foi abandonado, mas enfim, sobre a possibilidade desse surgimento,
houve uma valorização de cerca de 100% do valor da dose, que passou de 2 e pouco para 5 e poucos reais, de cada dose do uso de Tamiflu. Então, assim, o Brasil gastou milhões comprando doses mais caras por causa dessa valorização que depois se provou, enfim, que o coronavírus não era afetado pelo uso do medicamento. Então, assim, é só uma contextualização para poder fechar bem, né? E a gente entender, reforçar que farmacologia é para ser nossa aliada e funcionar em conjunto com várias outras práticas médicas. Alguma pergunta? Eu acho que o próximo slide já são as referências. Alguma pergunta, gente? Nossa, eu amei a apresentação. Eu não sabia dessa alta do preço do medicamento, não. Qual o nome do congresso que você eu acho que... Oi? Qual o nome do congresso que você foi? É Rebrates o nome. Já tem um tempinho. Ele não estava falando dessa alta de recente, não. É porque o Tamiflu, ele é um peso orçamentário mesmo. É Rebrates o nome. Eu fui até subsidiada pelo congresso mesmo. Eu fiz um trabalho na Unirio de vigilância epidemiológica sobre uma outra prática, mas lá no NVH da faculdade. E aí me inscrevi para o congresso e eles são ótimos, assim, é alto nível de discussão, gostei bastante, recomendo. Nossa, amei a apresentação de vocês. Bom, né? Foi muito legal. Muito legal Inclusive, mesmo. eu queria saber se vocês querem depois passar o slide, e aí eu posso botar lá no Classroom para depois o pessoal olhar e ver com mais calma. Claro, passamos sim. Então tá bom, gente. Eu amei a apresentação. A presença eu fiz aqui na minha agenda, mas eu acho que a Laís fez também, né? Tudo certinho. Muito obrigada, eu gostei muito mesmo. A gente vai postar no YouTube da La Farm, tudo bem? Sem problemas. Eu vou encerrar aqui a gravação. Deixa eu ver se eu sei como fazer isso. Vou encerrar a gravação. E eu mando para algum e-mail que vocês me mandarem.